Tudo bem? Hoje começaremos um novo tema na nossa disciplina de Tecnologia de Cereais e Panificação. O tema a partir de hoje será sobre massas alimentícias. Inicialmente, vamos destacar algumas considerações em relação ao conceito do que seria massa alimentícia. Massa alimentícia, também chamada de macarrão, é o produto não fermentado, apresentando várias formas, recheado ou não, obtido pelo empasto, amassamento mecânico da mistura de farinha ou sêmola de trigo e ou farinha de outros vegetais, adicionado ou não de outros ingredientes e acompanhado ou não de temperos e ou complementos isolados ou adicionados diretamente à massa. Um destaque aqui sobre farinha de outros vegetais, tá? Isso porque existem marcas que são especializadas, por exemplo, em produzir macarrão à base de farinha de arroz, certo? É uma marca que só produz esse tipo de macarrão, certo? São vários formatos, vários tipos, mas todos à base de arroz. Inclusive mais recente de lançamento que ele tem farinha de arroz com farinha de feijão. Então é uma marca especializada em macarrão sem glúten. Aqui eu trago alguns dados de venda, exportação e importação de produtos, assim como nós vimos em biscoito, e também da Abimap, tá? A Abimap ela dividiu aqui as vendas de massas em 3 categorias: as massas secas, as massas instantâneas e outra categoria juntando as massas refrigeradas e pizza. Sendo que entre essas 3 categorias, que existem vários subtipos de massas dentro de cada categoria dessa, as mais vendidas nos anos de 17, 18 e 19 foram as massas secas. Entre as massas instantâneas, existem vários tipos, desde yakisoba, as que são vendidas no copinho, talharim, o macarrão propriamente dito, espaguete. Entre eles, os mais vendidos são o estilo macarrão, que é o mais clássico. Já em relação ao consumo per capita brasileiro, nós temos valores de 17, 18 e 19 entre mais de 4,7, com um aumento em 2019 para 4,8, isso em quilos por habitante. É um valor relativamente baixo em relação a outras culturas que têm o macarrão mais fincado na sua alimentação, porque no Brasil se tem como base das principais refeições arroz e feijão, macarrão com complemento, não como a parte principal da refeição. Diferente, por exemplo, da Itália, em que o consumo chega a mais de 27 quilos por ano, certo? Por habitante. Em relação às massas refrigeradas, a Bimap separa em pasta, pastel, pizza congelada e pizza refrigerada. E entre esses, os que são mais vendidos nos últimos 3 anos de estatística são as massas para pizza congelada. E em relação às exportações? Em relação às exportações, nós temos que as massas alimentícias que não contêm ovos, não são cozidas e não são recheadas, são as que são mais exportadas. Já em relação às importações, ocorre o mesmo comportamento. As massas alimentícias sem ovos, nem cozidas nem recheadas, são as mais importadas. Aqui é uma tabela bem grande, tá? Que vocês podem visualizar com mais detalhe no material de apoio que eu coloquei, o arquivo completo, tá? Falando sobre o país de origem dessas exportações e quantidades em dólares e peso por quilo exportado, dividido em massas com ovos, sem ovos, cozidas recheadas e as demais na quarta categoria. Aqui a gente tem um destaque, por exemplo, para os Estados Unidos.
que ele tem grandes valores de exportação. Aqui uma tabela semelhante, porém de importação, com os maiores importadores, como por exemplo, a gente dá um destaque aqui para a Itália, com altos índices de importação de massas, em todas as categorias. A China tem um destaque maior. A China tem um maior destaque por importar massas sem ovos, e diferente, por exemplo, da Itália, que tem um destaque para importação de massas com ovos em sua formulação. Em relação às massas secas, existe uma categorização, né, de países em que vendem em milhões de toneladas, sendo os principais a Itália, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Turquia, Alemanha, Egito, França, México e Argentina. Em relação à história, nós temos, eu trouxe aqui algumas informações. Em 5000 a.C., tem algumas pesquisas que dizem que o macarrão surgiu na China e era feito por misturas de farinha, desde farinha de trigo, soja, arroz e até feijão. Em 2500 a.C., os assírios e os babilônicos, eles já conheciam uma pasta, né, cozida à base de cereais e água, que é considerado o nosso avô do atual macarrão. Em de 25 a 220 depois de Cristo, tem-se registros em chinês durante a dinastia Han sobre o espaguete. Já no século IX, outra referência ao macarrão, agora vinda dos árabes, que inventaram o alimento quando conquistaram a ilha da Sicília. Já no século X, nessa época, a Sicília tornou-se o maior centro de comércio e exportação de macarrão. Navegadores genoveses, transportavam a massa para importantes portos, tanto do Mediterrâneo como Nápoles, Roma, Piombino e Viareggio. Já no século XIII, a versão mais comum divulgada sobre a história do macarrão, ela relata que Marco Polo, após viajar à China, trouxe a iguaria ao mundo ocidental. No século XVIII, no sul da Itália, passou a apresentar uma grande novidade, a melhoria nos processos de secagem das massas, e Nápoles, conhecida como a devoradora de macarrão, difundiu o hábito de servir macarrão com molho de tomate para outras regiões da Península Itálica. Daí essa relação tão grande da Itália historicamente que culminou com o nosso conhecimento de sempre estar ligando massas e pizzas à região italiana. E muitos nomes de pratos com macarrão ou com outro tipo de massa alimentícia estão relacionados com o nome de cidades italianas, tipo a pizza napolitana, macarrão à bolonhesa, de Bolonha, e assim vai. Em 1800, com a expansão marítima, o macarrão foi levado para o resto da Europa e do mundo, e os italianos foram seus maiores difusores e consumidores. Em 1870, chegou ao Brasil as primeiras massas trazidas pelos imigrantes italianos, que se estabeleceram principalmente no sul e no sudeste. Já em 1877, a famosa marca italiana Barilla, uma das mais tradicionais na produção de massas alimentícias comerciais, foi fundada em Parma. Em 1878, fundado o pastifício Cassini e Del Parto, que a título de curiosidade fabricava mais de 500 quilos de pasta por semana. Em 1880, o espaguete já era mais popular, que os aristocratas ingleses eram capazes de viajar até Nápoles para consumir. Então, passou-se a ter um costume maior de negociar o macarrão entre várias regiões do planeta. Aqui temos outros dados, como por exemplo,
1892, a genuinamente brasileira, a marca Germani, nasce com os imigrantes vindos da Europa, na Serra Gaúcha. Tem também, em 1900, a fundação da Fábrica a Vapor de Massas Paulista. Em 1954, inicia-se o sucesso da Santa Amália, na cidade de Machado, em Minas Gerais. Então, em 1939, a J. Macedo, ela fundou em Fortaleza, no Ceará, o seu processo de produção de massas, tá? No Brasil, nós temos vários, a gente vê aqui mais ou menos pelo histórico, a grande quantidade de massas alimentícias que se tem um reflexo muito grande, tanto das possibilidades que se tem de produzir formulações, como também das grandes quantidades de influências externas e de fábricas que se tem no nosso país. Estima-se que no Brasil existem mais de 60 tipos de macarrão com formatos e formulações diversas. O macarrão, em geral, ele é fonte de energia e fibra, energia principalmente no formato de carboidrato, é fácil de digestão e é considerado um alimento minimamente processado, pois ele não passa por grandes transformações no seu processo de produção, como nós veremos em outras aulas sobre os fluxogramas de produção. Podem ser adicionados, esqueci o D aqui. Podem ser adicionados de vitaminas, farinhas e grãos integrais, minerais e também ingredientes orgânicos que estão muito em alta. As massas alimentícias em si podem ser consumidas diretamente ou podem ser adicionados acompanhamentos, desde molhos, carnes, peixes, cogumelos, outros vegetais e assim vai. A qualidade das massas alimentícias ela depende, além do processamento, da qualidade das matérias-primas utilizadas na sua fabricação e também a aplicação dos conceitos de boas práticas. Lembrando que você não produz um produto de qualidade através de uma matéria-prima ruim, a não ser que você vai ter um alimento ultraprocessado, em que você vai ter grandes adições de substâncias artificiais ou de aditivos. O comportamento das massas alimentícias durante ou após o cozimento é o parâmetro de qualidade de maior importância para os consumidores deste tipo de produto em todo o mundo. Além do sabor e odor, estão incluídos nesse parâmetro o tempo de cozimento, a quantidade de água que é absorvida pela massa, as propriedades reológicas, ou seja, em relação à firmeza, a mastigabilidade e a elasticidade e características nas superfícies, se a massa fica pegajosa ou não, se ela se quebra, desintegra muito fácil, se fica muito resíduo na água de cozimento. Então, essa a gente vai ver um pouco mais sobre essas características em outras aulas. Então, muito mais do que só fazer análise nutricional no laboratório, em relação a massas, todos esses aspectos sensoriais são bastante considerados e são muitas vezes primordiais para se obter as características específicas do produto. As massas são designadas por nomes próprios de acordo com formato, tipo e substâncias que são adicionadas. Por exemplo, nós temos termos que utilizam com ovos, sem ovos, ou pelo formato espaguete, ou uma massa que tem outra farinha adicionada, tem uma farinha de um vegetal adicionado, massa com espinafre. Então, a denominação de venda do produto diz muito sobre a composição dos tipos das massas alimentícias, certo? Diferente de outras categorias de produtos. Uma das classificações divide as massas alimentícias segundo o teor de umidade, composição e também pelo formato. Em relação ao teor de umidade, nós temos as massas frescas e as massas secas, sendo que as massas frescas elas possuem um alto teor de umidade,
próximo a 30%, então, consequentemente, ela vai requerer cuidados especiais para ser preservado. Uma embalagem diferenciada, uma necessidade de uma cadeia do frio e assim vai. Pelo fato de não sofrer uma intensa desidratação, que é uma das etapas de produção de macarrão, que veremos nos fluxogramas das próximas aulas, ela mantém suas características de textura e sabor mais semelhantes ao que a gente conhece como massa caseira. Já a massa seca ela é a que passou pelo processo normal de secagem, antes de ser embalada e vendida ao consumidor. Segundo formato, pode ser dividida em massa comprida ou longa, massa curta ou denominado massinha. No caso de massa comprida ou longa, nós temos como exemplos principais o espaguete e o talharim. E em relação à massa curta, nós temos, por exemplo, aquelas de conchinha. E massinha nós temos as estrelinhas, aqueles alfabetozinhos e outros. E a última classificação, que é quanto à composição, nós temos massas mistas, massas recheadas, massas glutinadas, super ou hiperglutinadas. Massas mistas são as que têm, além da farinha de trigo, tem outras farinhas misturadas, como aquela do exemplo da massa alimentícia com espinafre. Então, é uma massa mista. Massa recheada, nós temos a massa que ela apresenta a massa em si e no meio, certo, da massa você tem um preparo diferenciado, seja ricota com brócolis, seja carne, seja frango, seja champignon e assim vai. Massa glutinada, super ou hiperglutinada, depende da quantidade de glúten que é adicionado à farinha. Dá aqui um exemplo, lembrando que essas categorias elas são complementares. Por exemplo, eu posso ter uma massa seca, uma massa fresca, curta e recheada, por exemplo. Então, não são categorias de classificação excludentes, são categorias de classificação que podem estar várias delas em um mesmo tipo de produto. Bom, aqui algumas referências. Até a próxima aula.